Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 13 de janeiro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2176. Tem 6 páginas, 51 logias e 26 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhinho tem 17 máximos. Agora, o tema é gap teático. A especialidade incoerenciologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Pedro, que está aqui muito bem acompanhado pela sua assessora. E disposto, com chuva ou sem chuva, a responder o que vocês quiserem. Definição. O gap teático é o estado consciencial nosológico caracterizado pela demora, adiamento, protelação, retardo, lapso, defasagem, lentidão na concretização de ideias evolutivas, conceitos cosmoéticos, verpons conscienciológicas já compreendidas, passíveis de serem colocadas em prática e incluídas na rotina pessoal, porém ainda menosprezadas, despriorizadas e relegadas ao plano secundário. Tematologia, ele é um tema central nosográfico, eu quero chamar a atenção. Os condicionamentos intrafísicos gerados pela pressão holopensênica da sua simpatológica, a falta de retilinearidade autopensênica e a autopensenidade corrupta no holopensene pessoal, a lentidão em colocar em prática as teorias já admitidas, o fato contraditório de possuir 99% de teoria e 1% de prática, a autoconflitividade usual, a predominância das automimeses dispensáveis, a supremacia do subcérebro proto-reptiliano, a saturação com a própria incoerência, a real distância entre a consciência vulgar, mini-teática, e o serenão, mega-teática, a pressão energética dos assediadores do passado pessoal, a falta de abertura para a psique às inspirações amparadoras, a inércia frente às ideias inatas intermissivas, a exteriorização intencional de energias revitalizadoras visando a autodesintoxicação e a blindagem dos ambientes intrafísicos, a verbação enquanto trafor paragenético, as mega revelações amparadoras capazes de reduzir o gap da autoteaticidade. Na argumentologia nós temos aí o tópico sobre etiologia, onde os fatores causais, detonadores e mantenedores do gap teático têm como raiz principal a autocorrupção franca. No entanto, podem ser manifestos a partir de múltiplas influências inter e paraconscienciológicas. Então ele mostra aqui 17 delas. E na taxologia, o tópico aqui tem o nível da teática pessoal, pode ser quantificado e qualificado a partir da experiência lúcida com 17 áreas de manifestações conscienciais. Vale a pena ver essas duas listagens sérias. Cada uma delas tem 17 categorias de estudo. Agora, na remissiologia, entre os 15 verbetes, nós destacamos autofracasso deslocado, conhecimento teático, consim antivoliciolínica, defasagem evolutiva, teática prioritária e verbaciologia. Frase enfática. O gap teático diagnostica de modo indubitável a profundidade da alta sedialidade consciencial, representando, portanto, o nível de separação evolutiva perante o Homo sapiens sereníssimos. Você encontra-se satisfeito com o nível de coerência teática atual? Quais providências práticas podem ser tomadas hoje
para qualificá-la ainda mais. Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 6 fontes bibliográficas. Agora, questionamento. Uma consim que dessomou precocemente como resultado de uma existência na riscomania e foi assistida na dessoma, é possível ter a segunda dessoma? Ela pode chegar ao curso intermissivo? Olha aí, tem 1001 fatores que entram nisso, tem que analisar o caso e ver a ficha da pessoa. A ficha às vezes acerta tudo. Eu queria te dizer que no verbete hoje, eu relacionei aqui 18 itens da mega análise. Incoerenciologia, atraso, procrastinação, esquiva, despriorização, autoindulgência, autoapatia, aprioropatia, autocorrupciologia, antiteaticologia, antiproexologia, intrafisicologia, cosmoeticologia, microinteresse, antiperspectivologia, megacoerenciologia, autoevoluciograma e voliciopatia. Vale a pena ver que o verbete é denso quanto aos processos de cognição. Gostaria de saber como posso melhorar a minha energia. Seria através de pensamentos positivos, afirmações positivas, é isso? Não. É também através do estado vibracional. É bom você estudar para ver como é que é. A intenção vale, a vontade vale muito, é básica. Mas uma coisa na prática que funciona é o estado vibracional. Que mais tarde a pessoa desenvolvendo, ela pode fazer um processo de autoencapsulamento e ela então, ela mesma se protege. Como posso defender a minha energia? É isso aqui, de pessoas ou ambientes que negativem. Estado vibracional. Toma conta disso, vê como é que funciona, que você vai evoluindo cada vez mais. Ao passo que você vai fazendo, é bom anotar suas sensações e vivências. Na tertúlia de ontem, o senhor explicou que o meu descontrole emocional estava relacionado com autoassédio. E em seguida falou para ver o meu nome. O que tem que ver com o meu nome? Olha, o seu nome, o primeiro nome, é a favor, né? Pelo menos está dentro dos processos todos aí de, vamos dizer, processo místico, etc. Agora, o segundo, dentro do processo místico, é totalmente negativo. Então, você observa aí, você falou só do primeiro, você não viu que você tem um segundo. O seu sobrenome, por exemplo, não é nada bom. Isso aí pode predispor um processo no olo pensante da pessoa. Isso parece superstição que eu estou falando, parece bobagem. Mas olha, a prática já me mostrou que nome especifica o olo pensante da pessoa. Não tem jeito. E o seu não tem jeito. Urubucero, eu nem vou falar nele aqui, porque senão piora. Nós vamos estigmatizar você. Agora, você tem que acabar com essa estigmatização. Isso aí pode ser que as suas coisas começam pelo nome. Vê se você entendeu. Se não entendeu, você manda para cá. Eu não vou falar seu nome, não. Ela queria que eu falasse o nome dela. Aí nós vamos estigmatizá-la, isso piora. O nome dela não tem jeito de defender. Agora, veja, é nome. Tem que desestigmatizar. Agora, para desestigmatizar, a gente tem que falar sobre o estigma. Está aí o nome. O que é? Eu vou deixar passar isso? Não. Minha consciência pede que eu fale. Agora, o problema é não falar para os outros quem é. Qual o nome que é. Fazem 2 dias que não consigo instalar o EV, pois durante a mobilização da energia acaba adormecendo. Alguma técnica para não se entregar ao sono? Não, a primeira coisa que você tem que examinar é o seguinte: veja como é que está a sua carga horária de sono. Você deve estar defasado. Isso aí também é normal, às vezes, com o amparador, quando a pessoa pratica TENEPS. Não é o seu caso, você não está falando disso, está falando só em EV. Então, o problema pode ser cansaço, civenagem, esgotamento, estafa. Tem vários nomes para isso. Professor, a base da conscienciologia é a reencarnação. Minha pergunta é: quais as provas que esse fato realmente existe? Existe um montão de provas pessoais. Não existe prova da reencarnação grupal ou coletiva, isso não existe.
Agora, o pessoal individual da própria pessoa existe. Você começa a ter retrocognição, depois você vê a opção de coisa, não tem jeito. Não adianta gente da religião, da filosofia, da ciência, do diabo a 4, o diabo a 4.000, que chega para falar qualquer besteira sobre isso com você. Você vai ver o negócio em cima do lance, não tem saída. Agora, o pior da história, isso é que liquida com o assunto. A hora que você começa a ver a série X sua, você começa a respingar pelas lembranças que você tem na série X dos outros em torno de você. Aí você começa a ver a reencarnação, as vidas sucessivas das outras pessoas. Daqui a pouco você sai do seu grupo e vê outro grupo. Daqui a pouco você tem uma visão de conjunto extraordinária. E olha, acabou. Ponto pacífico. Você dá uma banana para quem combate a reencarnação, esquece esse povo, besteira, bobagem. Não adianta nada. Mas agora, veja, a prova só existe pessoal. Eu não admito prova grupal. Até hoje eu nunca vi isso, não tem chance. É a pessoa que tem que ter experiência. Para isso que a gente dá essas centenas de técnicas que nós apresentamos na Conscienciologia, para a pessoa provar por si mesma. E outra coisa, a primeira técnica que tem que ser usada, tem uma, né? Chama-se princípio da descrença. Faça a vivência, só admita aquilo que você vivenciar. O mais, um bananal para o resto. Quando precisamos entrar em recato evolutivo para estudar para um concurso, nossa vida social, consequentemente, diminui. Isso pode afetar nossa saúde emocional. Como lidar com isso sem fazer autoassédio, autovitimização, nem autodepreciação nesse período crítico e decisivo da vida? Não, a primeira coisa é o seguinte: tenha isso como uma coisa para o resto da vida. Acabou. Aí você não vai ficar que isso aí seja uma coisa negativa. Pelo contrário, isso é ótimo. Uma pessoa que se fecha para poder estudar mais, isso é o máximo. O que é que você está reclamando? Não vai morar dentro de um buraco de caverna, gruta por aí afora, que isso é besteira. Não vai ser eremita. E nem vai ser autista, que isso é doença. Tenha contato com os outros, mas agora, faça. Eu mesmo tenho uma vida até hoje, aos 80 anos, um pouco reclusa em matéria de estudo. Essa noite, por exemplo, eu trabalhei dos 0:40 minutos da madrugada até 6 horas da manhã. Agora, depois, eu dormi um pouquinho, tomei banho, fiz ginástica, andei de tudo quanto é jeito, até na esteira, fiz agachamento, aquele negócio todo, banho atlético, entende? Voltei para o computador, trabalhei mais 1 hora, depois fui para a epígrafe, trabalhei 1h30 lá na epígrafe, porque eu estou lendo uns livros que me interessam, eu já estão separados, para eu ver o que é que eu vou levar, o que não. É tudo livrinho pequeno, mas que me interessa de um assunto que eu estou estudando muito bravo. E outra coisa, eu peguei 5 páginas anotadas das coisas que eu li, durante o período que eu estive na epígrafe. A epígrafe, para mim, é igual a holoteca, igual a biblioteca, a mesma coisa. Tá? Há muito tempo que eu faço isso. Professor, quando foi o primeiro contato do senhor com serenões? Olha, o meu negócio é antigo porque vem da infância. Eu não tinha noção do processo de serenão na infância, porque a minha cabeça ainda não tinha desenvolvido o cérebro, era cérebro de passarinho. Agora, aí eu comecei a ver a monja que aparecia para mim. Com o tempo aquilo ficou mais claro e eu tive noção disso. O primeiro que eu tive foi ela, porque ela, numa vida que eu tive, aquele negócio da série X que eu estava falando, ela foi minha filha. Então eu tenho uma certa afinidade com os processos dela. E ela não me esqueceu, entende? Parece que eu fui um pai mais ou menos bom. Alguma coisa teve. Agora, qual deles descobriu primeiro? Foi o processo da monja. Qual foi a primeira vez que soube do reurbanizador? Porque ele é o mais poderoso dos serenões. Não. Eu ouvi falar sobre a Reurbex, alguma ideia disso, mas isso ainda não estava bem caracterizado. Ouvi o galo cantar, mas não sabia onde. Faz mais ou menos 900 anos. Isso foi em 1100. Agora, depois disso, então, é que a gente viu, agora no século XX, o contato, então, que eu pude ter com esse reurbanizador.
Agora, por que ele é o mais poderoso? Devido ao processo das energias dele, e ele dirigindo esse grande mega empreendimento multiexistencial da reurbanização terrestre. Isso aí é uma coisa nova, que a Terra nunca passou por isso. É uma novidade, é o máximo. Outra aqui, de onde vem o medo da Consim de ganhar dinheiro, lidar com o meio capitalista, com seus conchavos e conluios? Isso pode se dever ao mau uso de posses em ressomas anteriores, de forma que a Consim sabote inconscientemente qualquer possibilidade de passar pelo mesmo teste? Não, tem uma coisa pior nisso. Não é que a pessoa às vezes usou o negócio errado, é que o povo fez mal para a pessoa em matéria de dinheiro. Então isso tudo tem, eu já vi essas coisas todas. Agora o problema é o seguinte, se você já descobriu isso, passa por cima, dá uma volta por cima, esquece isso, vai em frente. E outra coisa, faça seu pé de meia. Para você, Nosopensenologia, página 44, item 13. A predominância dos monideísmos egóicos impedindo a priorização da pensenização polifásica analógica, a síndrome da priorismose. Poderia dar algum exemplo ou alguma vivência? Sim, o que a gente quis caracterizar aqui é quando muitas vezes em determinada área de manifestação a gente já tem preconceitos, preconcepções, muitas vezes em função da nossa experiência, e a gente faz todo o detalhamento, toda a análise em função somente daquela experiência que nós tivemos. Então essa monovisão, até certo ponto, muito baseada no egoísmo, ou seja, na experiência pessoal, muitas vezes impede a pessoa de abrir, de ouvir outras experiências, ler outras condições, e aí justamente vai impedir essa condição dela ter uma cosmovisão, ter uma possibilidade de pensenizar de modo diferente, de modo mais flexível, de modo mais largo, e aí podendo incluir outras possibilidades, por exemplo, de decisão. Então aí foi isso que a gente quis chamar a atenção. Vale a pena pensar quando nós estamos muito certos, vamos dizer assim, com uma certeza muito quase que absoluta, vale a pena ponderar se a gente não está caindo justamente na priorismose, ou seja, tem um parte pri, tem uma condição já pré-concebida e você está indo no embalo. Então foi isso que a gente quis chamar a atenção. Aqui, ó, para você. Ouvindo a tertúlia de ontem, pelos mecanismos assistenciais das tertúlias, ficou claro para mim que tenho algum conflito com minha falta de habilidades sociais, apesar de querer ser mais aberta e simpática, e a permissividade reforçada pela minha timidez. Encontrei a palavra permissividade no verbete de hoje, página 45, item 16. Gostaria que o professor Pedro comentasse esse meu conflito. Ok, vou só ler aqui para todo mundo acompanhar. A permissividade, a predominância das dissimulações egocêntricas autopromocionais, impedindo a priorização da megatares autêntica. A síndrome da autossantificação. Então, o processo de dissimulação, você tem que avaliar se você ainda faz questão de estar bem com todo mundo, de fazer média. O americano chama isso de, no caso do homem, de Mr. Nice Guy, né? O cara que quer ser o queridinho da América, quer estar justamente de bem com todo mundo, e para conseguir isso ele faz dissimulações sociais, evitando justamente o processo de uma autenticidade maior, de uma sinceridade maior. Então o que eu acho que você tem que fazer é priorizar tudo que seja autêntico, você procurar dar a sua opinião, mesmo que isso vá de encontro à opinião das outras pessoas. Para isso, você vai precisar fundamentar essa opinião, você vai precisar ter experiência, e com isso você vai ganhando autoconfiança de firmar a sua posição, independente do contexto no qual você esteja inserido. No caso da mulher, acho que é uma mulher que comentou? Uma senhora, 47 anos. Exatamente. Eu acho que o processo social não ajuda muito, no caso da mulher, a se posicionar, a falar o que pensa, e ela muitas vezes, ou em casa, ou no processo de escola, ou na vida de modo geral, ela acaba aprendendo a dissimular para ser aceita. Com isso ela acaba desenvolvendo uma condição de falsa autenticidade, uma condição de pseudo sinceridade. Quando ela percebe, ela vê que ela não é aquilo que ela acabou construindo, aquela máscara, aquela condição que ela está apresentando para as outras pessoas. Então vale a pena avaliar também como foi a sua criação e qual é a causa disso. Por que você acha
que você tenha essa condição. É um processo predominantemente seu, que tem, obviamente, mas se há uma parcela e qual é o peso dessa parcela do grupo, da família, do processo social. Em Sinergismologia, página 42, primeira linha. Poderia comentar a respeito da inobservância quanto aos sinergismos, hábitos sadios, rotinas úteis? Sim, eu acho que isso aqui seria uma das bases desse verbete que a gente procurou sintetizar aqui, principalmente no nosso caso da Conscienciologia, que nós temos uma verpom praticamente diária, e se a gente não corre atrás, se a gente não procura se organizar para executar, para justamente praticar essas verpons, colocar em prática, a gente vai ficando com esse gap, com essa defasagem. E a base, então, é justamente você ter uma rotina útil. Acho que você tem que ter uma avaliação, é o que eu procuro fazer, do seu dia a dia, do seu cotidiano, separar, por exemplo, a sua semana e inserir nessa semana quais são as verpons, as ideias, as técnicas que você queira implementar e principalmente manter. Isso vem através de hábitos. Você tem que fazer com que essas ideias se tornem hábitos. Então eu acho que essa inobservância é justamente a causa, uma das causas principais do gap teático. Porque não dá para a pessoa querer ter alguma coisa, querer ser alguém, mas o dia a dia dela não representa esse objetivo, vamos dizer assim, essa meta que ela tenha. Em Efeitologia, página 42, segunda linha. Poderia elucidar os efeitos seriexiológicos do gap teático? Sim, o que a gente quis chamar a atenção aqui é que um processo, muitas vezes, do curto prazo, aquilo que você não consegue cumprir no dia, na semana, enfim, no mês, no ano, isso vai se prolongando, se intensificando, aprofundando. Em termos seriexológicos, isso vai ficando, na realidade, ao invés de um gap, que é só um fosso, vai virando um abismo enorme e você vai tendendo a evoluir de modo mais vagaroso. Então, esse gap teático a gente poderia entender também como as omissões deficitárias, aquilo que a gente não está conseguindo colocar em prática por uma série de motivos. Então, isso tende a gerar erros evolutivos, em termos seriexológicos. Eu coloquei aqui também na crescendologia, que tem relação com isso na segunda e terceira linha, justamente com essa intenção. O crescendo gap teático, você depois passa para o gap grupocármico, porque as pessoas do seu grupo começam a evoluir e você fica para trás, dá um gap nisso, e aí finalmente o gap evolutivo. Quando você se percebe, né, quando nós, por exemplo, nos apercebemos, a gente começa a notar esse gap que existe, por exemplo, entre consciências do nosso grupo que já são mais maduras, mais evoluídas, e a gente ficou para trás. Então, muito disso, a base é justamente esse gap teático. A pessoa já sabia o que era para fazer, já tinha ideia e não conseguiu implementar. Pedro. Cara, agora aqui um processo aqui de a Daniele Miari mandou aqui uma mensagem. Caro professor Valdo e demais colegas, pelo sentimento de gratidão e retribuição a todo o trabalho desenvolvido por todos no tertuliário, principalmente ao professor, e pelo comentário feito ontem da não participação do grupo da dessomatologia na tertúlia, enquanto coordenadora do CID, que é o Colégio Invisível da Dessomatologia, sinto na obrigação de dar um retorno sincero a todos. A divulgação da tertúlia sobre dessoma foi feita com antecedência a todos os integrantes do CID, pela outra coordenadora do CID, Regina Sterman. Tamanha a importância do tema no desenvolvimento das pesquisas do colégio. Gostaria de informar que 50% dos integrantes do colégio participaram online da tertúlia sobre cultura da dessomatologia. Gostaríamos de deixar aqui os nossos agradecimentos pela contribuição prestada às pesquisas sobre dessoma à verbetógrafa Adriana Lopes e a resposta à pergunta sobre o melhor nome do megafoco da fase atual do CID, prestada pelo professor e pela verbetógrafa. No mais, estamos longe, porém conectados. Um forte abraço a todos, Daniele Miari. Agora, nós falamos aí também, essa turma aqui é do Colégio Invisível, tá certo? Agora, não tem aí uma turma da dessomatologia? É só esse que tem? Quer dizer que não tem mais nenhum outro, não.
Falou em morrer com esse povo. Então tá. Agora, falou em morrer com essa turma. Agora, gente, eu quero agradecer também ao Zé Roberto, que mandou para mim um filme. Esse filme, pela data que ele colocou aqui, 22 de outubro, só agora eu recebi, porque a pessoa que ia trazer o filme estava viajou demais. Então o filme bateu na minha mão. Agora, eu quero agradecer muito a ele, o filme, que o filme chama Caminho. E ele é o seguinte, eu estava tentando ver esse filme há muito tempo e, na verdade, confirmou tudo que eu estava esperando. O filme foi feito pelo Opus Dei. É horrorivelmente água com açúcar, pior do que os filmes espírita. Agora, e tudo eles fazendo questão de exaltar os mínimos detalhes do Opus Dei. Aparece o nome numerários, a menina, uma irmã da tal Camino, que virou santa, lá eles mostram a santidade dela, tal, odor de santidade, cheira a rosa, etc, tal. E tem uma coisa muito séria, ela coloca 3 pedras debaixo do pé, junto do sapato, para fazer mortificação, que é coisa do Opus Dei. Outra coisa, foi filmado no hotel, no hospital maior deles, que é lá na Espanha, tudo. O filme eles gastaram muito dinheiro, porque é muito bem feito, as tomadas. Agora, tudo propaganda do Opus Dei da gente vomitar. O padre que faz a expressão, parece que ele é padre mesmo. O povo que está trabalhando lá deve ser tudo mesmo autêntico, da turma deles. Mas agora, gente, é horrorível. Agora, ganhou prêmio só do povo deles lá, que falaram que ganhava vários prêmios, mas tudo deles mesmo, não teve nada em outro lugar lá que estivesse falando. Agora, o filme é mais de 2 horas, a menina é uma senhora atriz que participou para virar santa, e outra coisa, mostrar os negócios tudo da medicina brabo, cirurgia cortada, o processo de fazer a radiação, de cortar depois o cabelo da garota. A garota é uma grande atriz, menininha, adolescente. Mas agora, isso é que eu queria para confirmar. Camino é o negócio lá do chefe, lá que fundou o Opus Dei. Lá eles falam nele. Então coloca o milagre todo como se ela fosse morrer no dia que era o dia do cara. Tudo assim encaminhado. Agora, é de morte. Esse povo eu acho que pensa que a gente nasceu ontem. É de morte esse negócio desse Opus Dei, viu? É muito pior do que eu estava pensando, porque agora eles têm muito dinheiro, pode fazer um filme desse, levar o negócio aí para frente seriamente. Agora, ainda bem que é tudo espanhol com espanhol, ficou tudo por lá mesmo, sabe como é que é? Agora, o hotel, o do hospital, com as coisas todas, é o de Navarra, que tem aquele povo da Navarra que vai, todo esse ia do Opus Dei. Eles dominam essa parte toda. E na cidade deles lá também. A cidade que eles mostram é a mesma deles. Então o filme foi tudo feito deles. Hein? Não, escriba, pois é, mas aí fala do negócio da data dele, etc. Tal. E a cidade também, mas é tudo. Olha, é de vomitar açúcar, porque é tudo água com açúcar, mas um negócio, em pleno século XXI, agora a igreja põe mesmo o povo tudo biruta, né? Como é que gasta tanto dinheiro para mostrar umas bobagens dessas? Então, por exemplo, que é muito importante a pessoa sofrer, é muito importante ela morrer em sofrimento, por Jesus Cristo, que não sei o quê. Que besteirada enorme. E outra coisa, todos os personagens, tudo ali caminhando para aquilo, entende? É um dos piores filmes que eu já vi, e que você vai olhar, não, são tudo ingênuos, bobocas, crentes, fanáticos, nada. Um dos piores que eu já vi. O nome do chama Camino. Camilo. Olha, não aconselho você perder tempo com isso não. É Opus Dei. Mas às vezes tem que ver o ruim. Camino. Camino é o nome da menina, é o nome do cara lá que escreveu esse, o escribar com as coisas, que
negócio dele é de caminho, está tudo lá dentro. O fanatismo não pode sair dali. Agora, tem uma hora que aparece numerários, que a irmã foi ser numerária, e ela toda lá dedicada ao processo, tudo. E tem filho, pai, mãe, aquele negócio, o choro da família. Eles usam e abusam do talco roça, tudo que pode. Uma água com açúcar, como há muito tempo eu não vejo em filme nenhum. Ganhou de Hollywood, ganhou dos espíritas, ganhou de todo mundo. Esse é o maior. Aqueles filmes bíblicos é que são superiores a aqueles. Esse aí, em matéria de açucarado, é o pior que eu já vi. E muito bem feito com açúcar. Sabe como é que é? Esse aqui é o negócio. O filme, tecnicamente falando, você não pode falar. É bem feito. Tem uma ou outra coisinha que a gente podia falar em matéria de cor, de sombra e luz, etc. Mas o filme é muito bem feito. Entende? Mas não vale a pena. Esse eu não indico para o cineclube. E eu agradeço muito lá o Zé Roberto, que mandou o filme para mim, porque eu estava atrás desse filme há muito tempo. Ele ouviu falar e arranjou o filme para mim. Pedro, aqui está até difícil de arrumar pergunta, mas está tudo bem claro. A parafatologia, a penúltima e última linha. Se tiver água com açúcar, vê se você fala aí. Não, ele está bem claro, é que ele é bem didático, mas está muito bom, vamos ver. As mega revelações amparadoras capazes de reduzir o gap da autoteacidade. Se poderia dar essas mega revelações amparadoras alguns exemplos? Sim, o que eu pensei aqui, por exemplo, às vezes a gente sai do corpo e tem aquela projeção vexaminosa. Qualquer motivo que seja, a pessoa ali se percebe numa condição crítica que traz essa sensação de auto-vexame, né? E ela volta para o corpo e percebe que muitas vezes ela tem que correr mais atrás daquilo que ela precisa. Outra condição é, muitas vezes, quando se faz algum tipo de insinuação, algum tipo de revelação sobre, por exemplo, a personalidade consecutiva, e a pessoa vê que muitas vezes numa condição mais crítica ela estava produzindo mais do que ela está hoje. Ou então, vamos supor, extrapolando, a pessoa descobre uma identidade extra e ela vê que ela está aquém daquela condição que ela já fez em termos de assistência no passado. Ou, enquanto ela estava na intermissão, ela tinha uma teática assistencial, participava de equipes extrafísicas assistenciais avançadas, e aqui ela vê que ela poderia render mais nesse sentido. Então, eu vejo que a tentativa dos amparadores, na realidade, é fazer a pessoa lembrar de determinados trafores que estão ociosos. A pessoa tem aquele potencial e, por uma série de motivos, muitos dos quais a gente procurou explicitar aqui, ela não assume esse trafor. Ela fica, muitas vezes, numa via secundária, está produzindo, está produtiva, mas não como poderia. Então, eu, em determinadas etapas da minha vida, me perguntei muito sobre isso. Está tudo certo, mas pode estar tudo errado, no sentido de que era para eu estar fazendo mais. Então, acho que vale a pena a gente questionar essa condição, se em termos de rendimento evolutivo a gente está realmente satisfeito. E a gente sabe isso quando você sinceramente sabe que você está se esforçando para dar o melhor, para você fazer algo novo e não simplesmente algo que a gente já sabe, aquilo está cômodo, você já entrou numa condição, vamos dizer assim, de mesmex até certo ponto, está produtivo, mas aquilo não te gera nenhum tipo de desafio. Então, na enciclopédia existem várias técnicas. Eu estou lembrando aqui de um verbete que é a estatística motivadora, por exemplo, quando a própria pessoa faz essa espécie de autocompetição para ela poder melhorar. Então ela não está satisfeita só com o desempenho em termos, vamos supor, da escrita, mas ela quer melhorar a qualidade dessa escrita. No nosso caso, por exemplo, dos verbetes, a gente está tentando fazer verbete, mas precisa ver a qualidade também desses verbetes, não ficar priorizando só a quantidade e assim sucessivamente. Eu acho que colocar esse detalhismo na nossa teática, essa qualificação, que é justamente o objetivo dos amparadores quando eles, por uma causa ou outra, eles fazem essas mega revelações, né? Eles patrocinam essas mega revelações. Agora, na página 44, etiologia, a número 11, né? Leniência.
Eu queria ver a relação que existe com essa síndrome de Poliana. Eu estava até discutindo isso aqui antes com a Cris, que a gente quis chamar a atenção é que o processo de Poliana é a tendência da pessoa ver tudo cor-de-rosa. E por ter esse perfil, esse traço, há uma tendência da pessoa não se posicionar, dela ir empurrando com a barriga e podendo chegar na condição de ser leniente também, de chegar nessa condição de procrastinação crônica. Então a pessoa muitas vezes, em vez de fazer a cirurgia, em vez de tomar uma decisão, por exemplo, chamar a pessoa, fazer uma cariação, tomar uma medida mais drástica, ela vai empurrando. Outra situação é com a própria teática, ela vai dando autodesculpa, a gente chamou isso de autoindulgência em determinada altura aí do verbete. Então ela vai passando a mão na própria cabeça e vai empurrando com a barriga. Quando ela vê, já tem vários anos que ela conhece a Conscienciologia, às vezes uma década ou duas, e ela ainda não disse ao que veio, ela ainda não produziu nada mais sério, ela ainda não assumiu, por exemplo, uma função mais crítica dentro do voluntariado e assim por diante. Então é a pessoa que é poliana com ela mesma. É isso que a gente quis chamar a atenção nesse caso do gap teático. Tá, ok, obrigado. Pedro, aqui na página 42, pois não, na fatologia, na quinta linha, no final, você fala do bifrontismo interassistencial. O que é o bifrontismo interassistencial? O bifrontismo é quando você quer fazer assistência, mas você não está disposto a pagar o preço daquela assistência. Você vai até certo ponto, até certo limite. Então, é como se você tivesse, no caso a pessoa, né, tivesse duas caras ali. Ela aparentemente quer fazer assistência, mas não está disposta a pagar o preço por aquela assistência. Então, vou dar um exemplo. Você, por exemplo, vai fazer uma assistência, você precisa falar umas verdades para a pessoa, mas essa pessoa, vamos supor, o assistido, ele ou começa a chorar, ou ele se fragiliza, e a pessoa acaba entrando nessa condição. Estou lembrando aqui do verbete auto-fracasso deslocado, que é exatamente isso. A pessoa começa a se fragilizar pela dificuldade do outro, pelo, vamos dizer assim, o infortúnio da outra pessoa. Então, num processo de assistência, eu acho que a gente tem que entrar mais ou menos sabendo o que vai ser feito e pagar o preço por aquela medida. Se chegou nessa condição de ter que fazer alguma cirurgia, se antes de começar a cirurgia se ponderou que isso é o melhor, vamos tentar chegar do outro lado, porque senão, se na hora se fragiliza, se titubeia, a tendência é o próprio processo assistencial ficar, vamos dizer assim, a condição fica numa condição periclitante, e aí os assediadores tendem a tomar conta, porque nesse momento agudo a gente precisa justamente fazer o corte, no exemplo aqui da cirurgia, né? Cortar com bisturi, isso muitas vezes dói, você tem que preparar, saber fazer, e depois você vai costurar e acompanhar essa condição. Então, o bifrontismo é exatamente isso. A pessoa, no caso dela, com ela mesma, ela por exemplo, um outro exemplo poderia ser a pessoa que só fala e só gosta de mexer com as áreas nas quais ela tem experiência e ela é traforista. Mas ela sai correndo dos trafares, por exemplo. Ela não encara fazer a prova de Conscienciologia, fazer o Conscienciobaia, vir se expor aqui, de maneira às vezes eventual. Então, quando ela comenta, e no discurso dessa pessoa, você vê uma predominância muito grande do processo traforístico, que é positivo. Mas a gente não pode ter só essa vertente. Acho que a gente tem que aprofundar também aquele gap que a gente tem em termos dos trafares, aquilo que a gente não tem experiência, aquilo que a gente ainda deixa a desejar. Então eu vejo que esse equilíbrio dá para a pessoa vamos dizer assim, uma força maior, uma autoconfiança maior para ela poder encarar o processo assistencial. Às vezes o processo vai doer, mas você tem que fazer a intervenção ali, né? Pois não. Na fatologia, página 42, a letissimulação antievolutiva. Sim, essa palavra oitava linha. Oi? É na oitava linha. Sim, eu vi. Letissimulação. A letissimulação antievolutiva, a gente fez, na realidade, uma analogia com o processo dos animais, que alguns animais têm, algumas raças, de se fingir de morto, né? Um processo evolutivo, quando eles estão em perigo, eles se fingem de morto para justamente o predador ali sair, achar que ele está morto e ir embora. Então, muitas vezes, a gente se finge de morto no processo da PROEX. A pessoa compõe ali a paisagem,
justamente para não ser requisitada, para não ser lembrada, para não ter que assumir determinado papel. E o processo do gap é exatamente esse. A pessoa muitas vezes tem todas as condições e ela se omite de modo assim escancarado, ou ela cria condições na vida que vão dificultar o exercício dessa liderança. Então, por exemplo, muitas vezes esse processo do gap vem com situações nas quais a pessoa prioriza que são anti-evolutivas, ou seja, ela cria uma desculpa, ela prioriza, vamos supor, às vezes fazer uma determinada pós-graduação em outro país, às vezes, no caso do inversor, vamos supor que decide ter filho em determinada altura da vida, seja lá o que for, a pessoa cria uma condição na vida dela que vai dificultar ou impedir ela a assumir determinados papéis que eram para que ela assumisse. Então é como se ela se fingisse de morta. A pessoa olha para ela e fala, realmente, essa pessoa não pode assumir, olha a vida dela como é difícil. Mas o mais sério é a pessoa avaliar e ver se ela não está se sabotando. Se na intenção dela tiver um pouco dessa condição, é que aí entra o gap teático. Se não, se a pessoa está bem, se é isso mesmo que ela tem que fazer, se ela acha que tem que ter os filhos, se ela acha que tem que estudar e virar PhD, o problema é dela. Mas normalmente existem casos que às vezes a pessoa usa isso como um subterfúgio. Por exemplo, quando eu estava estudando medicina, vários amigos meus falaram, você é louco, medicina é muito difícil, eu vou fazer direito naquela faculdade particular que ali pagou, passou, é mais fácil, eu vou ter um diploma. Então a pessoa, conscientemente, ela procura aquilo que é o mais fácil, a lei do menor esforço. Então, a ideia aqui é a pessoa fazer essa análise e ver até que ponto ela está cedendo a essa pressão de ir pela lei do menor esforço, muitas vezes com um discurso bem bacana, está tudo certo, você olha de fora, não tem problema nenhum. Mas a pessoa vai, no fundo, ela sabe que ali pode ter algum tipo de autocorrupção. Certo. E na página 43, na enumerologia, no fim da primeira linha, o aulicismo, poderia explicar? Sim, o aulicismo tem relação um pouco com o que a gente comentou antes. É a pessoa que é genuflexa, é a pessoa que se submete, é a pessoa que não dá o contra, é o chamado carneiro, né? Então ela não, vamos dizer assim, não se posiciona, não fala aquilo que ela pensa. Normalmente essa pessoa não assume liderança. Estamos lembrando aqui que tem um verbete sobre isso, você pode aprofundar depois. Mas, enfim, essa pessoa não assume áreas de liderança porque ela vai ficar mais exposta. Ela sempre está, vamos dizer assim, compondo um grupo no qual existe uma pessoa que é o líder e ela fica ali muito como se fosse satélite dessa outra pessoa. Então, o aulicismo é justamente essa condição e que pode ser uma das causas do gap. A pessoa precisava da experiência de assumir a liderança numa determinada área e ela não assume. É muito mais fácil você deixar aquela outra que já está, que já tem experiência, que já tem mais know-how em determinada função. E você poderia, não sei se é possível, mas o verbete aí que você citou de exemplo, você lembra o nome, não? É esse, aulicismo. Ah, tá. Tá bem. Obrigado. Pedro, aqui no B. Pois não, pode falar. Binomiologia, o binômio gap teático, limite cosmoético. Você poderia expandir mais? Deixa eu só achar aqui, que página que é? Binomiologia, página 43. 43. Primeiro binômio. Sim, binômio gap teático, limite cosmoético. Existe um verbete também chamado limite cosmoético, vale a pena você dar uma olhada, que esses dois conceitos têm muita relação entre si no seguinte sentido. O limite cosmoético é aquele limite, aquela raia, aquela fronteira que você vai colocar, que você vai se dar, na qual, se você passar dessa fronteira ou desse limite, você vai estar sendo anticosmoético, você vai estar se acompliciando. Então, o processo de gap teático, em termos pessoais, em termos, vamos dizer assim, se você tem como referência o curso intermissivo, aquilo que você considera que você veio fazer aqui, esse seria o padrão. E tudo aquilo que fuja muito desse processo, você está sendo anticosmoético, no sentido de você não estar cumprindo aquilo que você veio fazer. Então, a gente quis chamar atenção para isso, porque normalmente o gap teático, do modo como nós definimos, ou seja, aquilo que você já sabe, nós sabemos que podemos fazer e não fazemos,
a gente começa a adentrar essa esfera da anticosmoética. Outra abordagem que eu, pelo menos, faço muito comigo é o seguinte: em determinada época, até pouco tempo atrás, eu tinha uma visão um pouco assim maniqueísta, no sentido de pensar se aquilo que eu estou fazendo é cosmoético ou anticosmoético. Mas eu acho que isso é uma abordagem muito primária e grosseira. Por quê? A gente tem que caminhar para ver se aquilo que nós estamos fazendo é o mais cosmoético dentro das possibilidades. Então, vamos supor, essa defesa desse verbete, ela pode ser mais cosmoética da minha parte ou menos cosmoética. Se eu me preparei melhor, se eu conseguir, vamos dizer assim, me acoplar com os amparadores, se eu fui eficaz nas respostas, se a minha intenção está bem qualificada, isso tudo vai gabaritando e qualificando a minha cosmoética. E antigamente eu poderia dizer, não, foi boa, foi ruim, foi mais ou menos, assim, em termos de cosmoética, foi cosmoético ou não foi cosmoético. E hoje eu tenho essa visão um pouco mais de tentar aumentar a qualidade da própria cosmoética praticada. Então, esse limite cosmoético eu vejo muito assim: a minha verdade relativa de ponta hoje, em termos de cosmoética, é essa, mas eu preciso qualificar essa condição. Aí entra o CPC, todas as ferramentas que a cosmoeticologia tem, né? Pedro. Oi. Pois não. Até eu me assustei. Marilza, tudo bom? Obrigada por mais um verbete aí, que nos ajuda muito a nos encontrar dentro da nossa ProEx. Eu gostaria, por favor, que você falasse sobre o crescendo na página 43, o crescendo gap teático com gap grupo kármico e gap evolutivo. Ok, a gente comentou. A ideia aqui é que, se a gente não presta atenção para o nosso nível de defasagem teática, entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente coloca em prática, as pessoas do nosso grupo, por exemplo, elas podem não ter isso, ou ter isso em menor escala, e elas vão começar a caminhar de modo mais rápido, e aí você tem o final, que é o gap evolutivo. Elas vão evoluir e nós vamos ficar para trás. É mais ou menos o que aconteceu com alguns participantes do nosso grupo, que hoje são evoluciólogos, são serenões. Em determinado momento eles caminharam mais rápido em função disso. A nossa teática foi deixando a desejar e a gente foi ficando para trás. Aqui no caso sobre o grupo kármico, qual seria a responsabilidade do grupo kármico, então, dele perceber que alguém está criando esse gap dentro do grupo? Qual seria essa responsabilidade? Você tem ideia? A responsabilidade, acho que é da própria pessoa, no sentido de olhar para o lado e ver que as coisas estão acontecendo e ela tem que tomar uma decisão. A gente cita muito, o Losch comenta muito o processo de participação, vamos supor, na tertúlia. Então, é como se eu tenho uma analogia, assim, uma metáfora do bonde da para a história está passando e a pessoa, às vezes, está enrolada com a própria vida, ela tem outras prioridades, ela não consegue ver a própria prioridade. A importância e a relevância, por exemplo, de fazer um esforço e tentar acompanhar o desenrolar, vamos supor, das tertúlias. Então, passam-se os anos e a coisa passa muito rápido. Ontem a professora Adriana comentou muito de se olhar a condição da dessoma de modo realista. A gente não tem muito tempo nessa dimensão. E aí, às vezes, a pessoa perdeu o bonde. Então, ela tinha que cumprir uma determinada ProEx com determinadas pessoas. Aquilo deixou a desejar, não foi como poderia. Isso pode ou não, vamos dizer assim, ter como consequência uma melex, e aí, enfim, a gente já sabe todo o desenrolar. Tá. Então, a ideia é chamar atenção para isso, olhar, não no sentido de se comparar, de competição, mas você usa o grupo como um processo regulatório para você saber se você está, pelo menos, de acordo com o nível médio de prioridades desse grupo. E lembrando que sempre o grupo nivela por baixo. Se a pessoa está abaixo do grupo ainda, é porque o gap dela realmente está grande. Uhum. Eu percebi que a ideia do verbete é trazer a pessoa a fazer essa autoavaliação, né? Se ela está com um gap evolutivo ou não. Sim. Mas me veio que fizesse essa pergunta em relação ao grupo kármico. E eu acho que, nesse momento, agora você respondeu, né? Ela usa o grupo como base. O grupo está indo à frente, ela não.
ela pode se considerar em gap evolutivo. Exatamente, né? é um dos indicadores. A ideia é muito boa. E o ideal é ver qual é o papel dessa pessoa para ajudar o grupo. O que ela tem que fazer por ela, né? O processo autoevolutivo. Exatamente. Parabéns, muito obrigada pela resposta. Obrigado a você. Gente, ó, está saindo aqui o jornal da Cognópolis. Esse é o de número 189. Ele está com 4 páginas e ele tem 3 assuntos aqui mais sérios. A era enciclopédica conscienciológica, que fala sobre os verbetógrafos, que nós estamos procurando alcançar 500. Fala também aqui o bairro Cognópolis e a coleta de resíduos sólidos. Inclusive fala aqui do senhor Emílio, que mora aqui na Rua da Cosmoética, aí para frente, e que trabalha muito bem com o processo de lixo, né? E também fala sobre o parapsiquismo na prática, que é um livro Dinâmicas Parapsíquicas, que é aí do professor Moacir e da Rosemary. Agora, tem muitos detalhes sobre o assunto e tem a última página, que tem aqui todas as propagandas da turma que trabalha com a gente. CBN, Construir, Frontur, o Moacir com o processo de imóveis, o Grife Gourmet do restaurante, a Gráfica Grafel, Cybermais, a Glaucia Arquiteta, Agroverde, Vitanil, Boi Verde, TV Complex, Táxi do Odair, Táxi 24 horas, Consalter Supermercado, Consalter Materiais de Construção. Eu li toda a propaganda que tem aqui. Se alguém quiser ver, está aqui, vale a pena. Está acabando de sair, está quente. Agora nós temos aqui, por que o aborto e a fertilização in vitro são tão condenáveis? Você quer falar? O processo do aborto, eu vejo que a pessoa tem que ter lucidez daquilo que ela está fazendo e pagar o preço pelas consequências. Se ela achar que é o melhor, ela efetivar o aborto, eu acho que ela tem que ter esse direito. Mas a condição é justamente a pessoa não fazer uma reflexão maior da causa daquele aborto. O que levou àquela gravidez indesejada? O que muitas vezes faltou de prevenção para que não se tivesse esse desfecho? E a fertilização, eu acho que é você forçar a barra. Muitas vezes você, no caso o casal, tem a dificuldade de ter ali os filhos. Eu acompanho vários pacientes que têm isso, eles tentam 1, 2, 3, dezenas de vezes, gastam muito dinheiro, forçam a barra. Recentemente atendi uma pessoa com complicação em função dos medicamentos que tomou para tentar induzir a ovulação. Então eu vejo que falta um pouco o desconfiômetro, de ver que deve ter alguma razão de ser para a pessoa não estar, ou aquele casal não estar conseguindo ter aquele filho. Então é a reflexão que eu faria. Gostaria que o senhor indicasse a melhor forma para o novato na conscienciologia evitar o gap teático e poder evoluir de forma rápida e consistente. Eu vejo que é você primeiro se decidir se você é intermissivista ou não. Partindo desse pressuposto, se você for intermissivista, você fazer um planejamento considerando a sua idade, colocando mais ou menos qual a data provável da sua dessoma e planificar tudo que você acha que você veio fazer, tudo que você tem que fazer, você estabelecer o que a gente chama de um proexograma. Tem um verbete que você pode aprofundar nisso, tendo em mente 3 variáveis. Primeiro é isso, o que você quer fazer, qual a ordem que você vai fazer essas coisas, isso demanda o tempo, e a hierarquia entre essas coisas. Então é o processo de cronograma, fluxograma e organograma daquilo que você veio fazer, e você seguir isso à risca. Se você for jovem, vale a pena lembrar da técnica da inversão existencial, que tem basicamente esse objetivo de você planificar ao máximo a sua existência e seguir à risca aquelas determinações ali e não se deixar influenciar e se condicionar pelo processo da sociedade. Professor Valdo, as nossas experiências não podem ser negadas nem apagadas, pois fazem parte da construção individual da história de cada ser. Entretanto, em relação ao orgulho, o que podemos dizer a respeito? Olha, o que eu vejo é o seguinte:
A gente tem que ter autoestima, tem que ter amor próprio, deve fugir do masoquismo. Mas isso não deve levar a pessoa a ter um egão. É o egão que cria o processo do orgulho. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui com essa equipe toda e 643 pessoas que vieram para cá, até do exterior, eu sou o quê? Nada mais do que organizador. É o www.org. Não é isso? Agora, o que é que se faz? Sou organizador da enciclopédia, mas a minha condição, dentro de mim, o que eu penso é o seguinte: eu sou um mamífero comum, pré-serenão vulgar, pigmeu evolutivo. Por que pré-serenão? Então, veja, eu reconheço isso, mas dentro desse meu nível, eu defendo a minha posição. Isso não é orgulho, isso é autoestima. Se eu não tiver também autoestima, que droga que vai ser? Como é que eu vou ter confiança no meu pulso? Então, a gente tem que examinar bem o que é orgulho, o que é egoísmo, o que é masoquismo, o que é amor próprio, o que é autoconfiança, para nós nos situarmos dentro da situação. Agora, lembre-se, dê valor para aquilo que você já conquistou. Isso é importantíssimo, sem orgulho. E lembre-se, nós todos somos mamíferos, a maioria aqui que eu conheço é pré-serenona e pigmeus evolutivos. Professor Walter, estou com um livro de contos da editora pronto para ser publicado. Depois que comecei a estudar Conscienciologia, fiquei na dúvida quanto à continuidade do projeto. Penso nas outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto e não sei qual o melhor. Conheci a Conscienciologia há quase um ano e faço EV. Poderia me dar uma luz quanto à publicação do meu livro? O caso todo é o seguinte: você escreveu um livro de contos. A primeira coisa, dá uma lida agora com calma, como você tivesse chegado nesse momento e é extraterrestre, você não conhece o livro. Leia os originais do seu livro e vê o que ele pode esclarecer. Se você vê que tem chance de acrescentar alguma coisa para esclarecer mais, ajudar o leitor, vale a pena. Isso vai dar mais autoconfiança, você vai dar mais valor para a sua obra e pode melhorar daqui para frente o seu modo de agir. Todos os originais devem ser revistos sempre. Eu sempre penso isso. Revisão, para mim, é um processo eterno, ininterrupto, é para sempre. Então, começa a ver, dá uma lida no seu livro de contos. Uma outra coisa, na revisão tem uma coisa que a gente pode fazer, chama elisão. É cortar sentenças, palavras, uma história, pode ser até capítulo. Estudo é um processo de estudar. Com isso, eu acho que você vai ter mais autoconfiança, porque do jeito que você está confessando o processo aqui para mim, não é bom isso, não. Uma autora não deve publicar um livro que ela não tem confiança no que está fazendo. Então, isso tudo amortece até o efeito, o óleo pensene, fica negativa a obra. Então, pensa bem, faz uma revisão do livro, vale a pena. Você vai ter muita ideia nova para acrescentar lá. Outra aqui, professor Walter. Estão pondo tudo meu nome aqui hoje, não sei por que isso. No seu ponto de vista, qual a relevância atual das pesquisas de transcomunicação instrumental e da bioeletrografia, quirligrafia, no sentido de ampliar a ciência para mudar o paradigma cartesiano? Quais benefícios o desenvolvimento dessas pesquisas poderá trazer para a humanidade? Não, tem muita coisa disso que é fajuto, né? Tem que estudar muito ainda para a gente entrar para valer. Agora, nós já temos aqui uma turma que está constituindo aí uma verdadeira instituição, que eles vão estudar tudo isso. Agora, quirligrafia tem muita bobagem no meio, né? Tem que dar desconto nisso tudo. Agora, a transcomunicação, isso tudo pode acontecer, mas agora, a melhor comunicação que tem é uma consciência com a outra. O paradigma consciencial é baseado na instrumentação da própria consciência. Então, tudo isso pode ajudar. Agora, a gente comprovar os fatos, os parafenômenos e os parafatos, não é nada fácil. Precisa de insistir. Agora, a turma, qualquer coisa você querendo, você procura o professor Hernande Leite,
que ele está estudando isso, já tem até um local próprio aqui no CAEC para desenvolver esse trabalho com as máquinas, não é isso? Vamos ver o que vai dar. Pedro, professor Valdo, você poderia, por gentileza, aprofundar um pouquinho a questão seguinte, em cima do exemplo que agora há pouco o professor Valdo citou, e em cima de orgulho, e a gente pode fazer uma variação. Qual é o limite ou aonde que a consciência pode valorizar qualquer questão, seja de orgulho, seja questões de temperamento, né? Para entrar num acordo próprio entre a autocrítica e a heterocrítica em cima daquele valor. Olha, eu tenho uma ideia básica para isso, que eu já falei aqui dezenas de vezes. Olha bem se você está ajudando os outros. Pelo alcance do universo da interassistencialidade, o serviço está feito, fim de papo. Isso é que interessa. O mais é bobagem. Tá bom. O seu ego não interessa, a sua pessoa é secundária. O que interessa são as suas ideias e o exemplo que você dá. Tá bem. Esse exemplo aí amortece, liquida, desativa orgulho, vaidade, todas essas bobagens aí da natureza humana. Agora, uma das coisas mais sérias que eu acho nisso tudo é a pessoa não ter fanatismo. Porque às vezes a pessoa, ela não tem orgulho direto dela, mas ela tem um orgulho terrível do fanatismo daquilo que ela defende. Isso aí não vai. Então, a pessoa que quer persuadir a gente, quer doutrinar a gente, quer fazer lavagem cerebral com a gente, igual esse filme do Opus Dei, a lavagem subcerebral, das piores que eu já vi. E quantos milhões vocês não gastaram para fazer um filme daquele? Então isso é brabo. Agora, Pedro, faz favor, responde você também, dê sua opinião nesse tribunal de Nuremberg. Eu acho que é por aí. Eu acho que talvez uma variável que eu pudesse acrescentar é o que você comentou de autocrítica. A pessoa sabe se no fundo ela está sendo orgulhosa, jactante, se ela está de nariz empinado ou não. Só isso. Acho que vale a pena a pessoa ponderar sempre, ver a autocrítica, ver como é que está essa condição. Tá bem, obrigada. Pedro. Pois não. Aqui na patologia da página 42, na quarta linha de baixo para cima, queria que você falasse dessa letissimulação antievolutiva. A gente comentou no início, esse termo ele é da veterinária, da biologia, que é a capacidade de alguns animais têm de se fingirem de mortos. Tá, já lembrei, é que eu não lembrava onde que estava. E um outro na segunda linha, aí mesmo, a tergiversação evolutiva crônica. Tergiversação é você tirar o corpo fora, né? Você criar condições, assim, muitas vezes até justificáveis para você evitar assumir determinada situação. Então, a pessoa que faz isso de modo crônico, né, ela tende a aumentar esse gap entre aquilo que ela já poderia colocar em prática e o que, de fato, ela consegue concretizar. Tá. E lá na página 45, o número 4, é uma sugestão, tá? É porque a gente já tem na Unescom, a gente já trabalha com conscienciografograma. Aí eu não sei se você acha pertinente, ao invés de autogesconograma, em várias atividades a gente trabalha com conscienciografograma, que é justamente a avaliação da pessoa em relação aos projetos de escrita. Eu acho que são sinônimos. Esse aqui é menos, talvez mais simples, né? Mas eu vejo que são sinônimos, não teria grande problema. Eu vou ver com a Rosa, se for o caso a gente troca. Pois não. Aqui no ar, Renato. Na página 41, do ponto de vista aí do confort, na estrangeirismologia, queria que você ampliasse aí a embromation evolutiva. Do ponto de vista do confort, é isso? A embromation, acho que a gente é bem, vamos dizer assim, escolado, né? O povo sabe bem o que é. Então, é
É basicamente quando entra a autocorrupção, a pessoa sabe que ela está, de algum modo, embromando, ela está enrolando. Na gíria se fala muito, se manda o Lima, né? Eu mandei o Lima para fazer lá a minha Proex, ou seja, a pessoa não diz ao que veio, então ela faz essa embromação. Na realidade é um auto-engano, né? A pessoa está se sabotando e não está... Dizem que quem é melhor em bromecha são os vaselinas. Os vaselinas, exatamente. É isso mesmo. Uma pessoa, por exemplo, que é profissional da vaselina é o gerente de banco. Não, eu estou mostrando como é que é a vida prática. Não? Exatamente, não quer perder o cliente, dá sempre alguma alternativa. Na tributologia, você colocou predomínio dos sentidos somáticos, né? Sim. Apesar que você explicou, notadamente, o autodiscernimento, quanto à autoincorruptibilidade cosmoética. Isso. Mas não seria o predomínio das faculdades mentais ou mental somatologia? O que você acha? Quando eu fui fazer, poderia ser qualquer das três, né, situações, porque poderia ser as percepções extrasensoriais se a gente colocasse um processo de desassédio, de autodesassédio, etc. Mas eu não quis botar as faculdades mentais, que seria até a mais óbvia, para não ficar um processo teórico. Porque eu vejo que o processo da teática é um processo prático, a pessoa tem que colocar a mão na massa, suar sangue, arregaçar as mangas e fazer. Então, por isso eu preferi juntar o processo da autoincorruptibilidade, mas não a pessoa ficar teorizando, meu nível de teática, como sou, não. O que eu faço de prático numa semana, por exemplo, em termos evolutivos, o que disso resulta para a minha Proex, qual é o saldo em termos proexológicos, do que deixar mais uma vez na teoria, porque nós temos tendência a maioria de nós aqui, o pessoal já trabalhou muito com a intelectualidade, há uma tendência de nós sermos mais teóricos, até alguns têm um processo filosófico por trás. Então eu vejo que, pelo menos no meu caso, eu procuro ter esse pragmatismo maior nas abordagens. Muito bom, porque aí entendi, enfatizando aí a parte prática, né? Isso, foi essa a ideia. Não tinha pensado nesse aspecto. E aí, dentro dessa mesma ideia, na fatologia, nessa página 41, tem também o fato contraditório de possuir 99% de teoria e 1% de prática. Poderia expandir isso aí? Isso, aqui é o inverso da condição ideal, né? Então é um bom parâmetro para a gente avaliar e ver quantas e quais teorias da conscienciologia a gente já compreende bem e já poderia colocar em prática e justamente não consegue. Eu estava lembrando, quando eu fui evoluciente na OIC, quando eu estava me preparando para ser consciência terapeuta na época, uma das críticas maiores que eles faziam era justamente essa, que eu era muito teórico, havia uma tendência de ficar raciocinando muito, racionalizando muito e não vivenciar a condição, principalmente do ponto de vista até emocional, e eles atribuíam muito isso talvez a um ranço filosófico meu para trás, que na época, sinceramente, eu custei a admitir e hoje eu reconheço que eles estavam bem certos. E em determinado momento, no final dessa preparação, que eu vi que eu justamente precisava assumir mais condições na minha programação existencial. Tem uma situação que eu sempre conto, que foi quando eu fiz o meu primeiro acoplamentário, e eu vi que eu já tinha mais de uma década de conscienciologia e o meu desenvolvimento, o meu desempenho energossomático e parapsíquico deixou muito a desejar. Então ali eu tomei uma série de decisões com esse objetivo, no sentido de tentar fazer frente a essa inércia de ser mais quieto, mais calado, mais observador, mais, vamos dizer assim, ponderado, etc., etc., e tentar agilizar mais do ponto de vista prático. Estudando a conscienciologia, percebo que a fé dogmática e a crença empírica causam alienação na consciência lúcida. Na assistência, qual seria a melhor abordagem, visto que muitas vezes o assistido está confortável nessa situação e vemos que esse crescimento pode desequilibrá-lo? Eu acho que se tiver bem, vamos dizer assim, indicada essa assistência, o objetivo é exatamente esse: você tirar a pessoa da pasmaceira, tirar ela
pseudo-equilíbrio, né, dessa condição cômoda, e chamar a atenção, fazer com que ela, por ela mesma, perceba se ela não está se enrolando, se enganando, se não estão fazendo a cabeça dela, se não existe canga extrafísica envolvida nesse processo. A profissão pode ser a PROEX de uma pessoa? Pode dar um exemplo? Seria mini PROEX? Professor Pedro, qual o gap teático que mais pode comprometer uma PROEX? Veja, eu acho que a profissão é um dos elementos que compõem a PROEX. A PROEX é muito maior do que isso, mas é um dos elementos chave no sentido da pessoa poder reencontrar pessoas do passado, poder fazer assistência, poder, a partir disso, ter um pé de meia e assim por diante. O processo do gap teático que eu vejo que pode ocorrer é a pessoa, por exemplo, que em função da profissão ela entra naquilo que se conhece como a síndrome do diploma. Por exemplo, ela entra numa área que ela já tem algum know-how do passado e aquilo sobe a cabeça e ela começa a querer reviver aquela condição. Então entra na mesmice, entra naquilo que ela já sabe, ela vai se sair bem. Vamos supor, na medicina. Se eu já fui médico no passado e eu tenho facilidade e eu gosto, é muito fácil eu virar um excelente médico renomado, ir para o exterior, etc. Eu tenho certeza que eu conseguiria fazer isso. Mas não é mais a prioridade. Eu preciso de desenvolver determinados talentos em áreas com as quais eu não tenho tanta afinidade ou tanta experiência assim. Então esse gap a gente conhece, tem alguns casos, talvez até possa dizer algumas dezenas de casos de pessoas que entraram nessa síndrome. Tinham tudo, já conheciam a conscienciologia, já eram, por exemplo, professores, e em função de algum aspecto da profissão, pode ser, no caso do médico, por exemplo, aquilo que o respeito que a medicina traz, ou o dinheiro que a medicina traz, ou o próprio processo assistencial que a medicina traz, enfim, algum mataburro pega a pessoa e ela vai e começa a investir por ali, e não foi isso que ela veio fazer, tá? Sempre partindo desse princípio de que não era essa a intenção básica da PROEX daquela pessoa. Professor Pedro, para uma pessoa que gosta muito de estudar e entender profundamente diversos assuntos, qual a melhor técnica para trazer o conhecimento adquirido para a prática? Eu vejo que uma das técnicas que você pode usar, bem prática, é você estudou determinado assunto e gostou, é você comentar isso com alguém. Vim aqui fazer isso, eu chegar nisso, exatamente. Mostrar é você o verbete. Comentar com as pessoas, enriquecer a pesquisa. Nós estamos tentando fazer isso aqui todo dia. Exatamente. Colocar no papel e vir apresentar aqui. Porque a defesa do verbete é, vamos dizer assim, o chancelamento de determinada pesquisa. Não significa que ela tenha acabado, ela pode estar em andamento, mas você faz aquele, vamos dizer assim, aquela fotografia, aquele raio-x e vem mostrar como está as suas pesquisas. Então, essa técnica de apresentação do verbete, ela é muito, vamos dizer assim, proveitosa. Eu diria que, considerando aquele trinômio artigo, verbete e o verbete é aquele que traz resultado mais rápido do ponto de vista de, vamos dizer assim, de você ver a quantas anda a sua pesquisa, porque o artigo tem um processo de revisão, ele é um pouco mais demorado, depende de outras pessoas também publicarem para, por exemplo, uma revista sair, e o processo do livro mais ainda, que seria a culminância dessas pesquisas anteriores. Então, eu já falei isso aqui anteriormente, eu vejo que essa saída, né, essa possibilidade de você vir e apresentar os verbetes, ela é, sinceramente, fora de série. Pedro? Pois não? Eu pediria que você detalhasse, ali na página 42, a técnica da Semana do Detalhismo. Ok, existe também um verbete sobre isso, mas essa semana do detalhismo é aquela semana que você tira justamente para avaliar o que não está, vamos dizer assim, up to date na sua PROEX. Qual é aquela área que, por um motivo ou outro, ficou um pouco para trás e você tem que dar um gás. Então, vamos supor, a pessoa não teve muito tempo para escrever verbete. Ela vai tirar uma semana em que ela vai fazer, por exemplo, o curso de verbetografia, ela vai fazer uma imersão e ela vai tentar agilizar esse processo. Ou, por outro lado, em determinada outra área, a pessoa está com a casa, vamos supor, desorganizada, o escritório, ela precisa mandar livros para a holoteca, ela precisa fazer um balanço. Ela tira essa semana e ela faz
prioriza essas atividades que por um motivo ou outro ela não conseguiu levar. Então é uma semana que você vai fazer ali o detalhamento daquelas áreas da sua ProEx que ainda não estejam talvez tão como poderiam, tão boas como elas poderiam estar. Mas o ideal é escolher um determinado foco e trabalhar aquele aspecto específico, é isso? Isso, o ideal é você fazer um levantamento dessas áreas mais críticas, porque eu pelo menos parto do princípio que na nossa vida não tem como, a gente tem que levar algumas coisas de jeito. Estou lembrando aqui daquele verbete whole pack, né? Tem várias áreas que a gente tem que enfim, encarar de modo em conjunto, de modo uníssono. E só que no dia a dia, muitas vezes, uma ou outra, elas acabam ficando um pouco para trás. E aí você tem que ter essas paradas estratégicas para realinhá-las, para que elas possam também ser conduzidas. Então, muitas vezes, as pessoas, eu vejo nos cursos, elas têm dificuldade de levar tudo de jeito, porque elas, seja por perfeccionismo ou falta de flexibilidade, elas querem levar tudo exatamente com o mesmo peso, com o mesmo tempo de dedicação e assim por diante. Isso não dá. Você tem que ter essa flexibilidade para uma hora você avança um pouco aqui, recua para pegar outra área e trazer ela mais para frente, outra você dá um gás e puxa aquela mais prioritária lá para frente, porque isso vai te motivar a, vamos dizer assim, a desassediar as demais áreas. Então tem que ter um nível de estratégia na condução da ProEx de modo geral, mas principalmente na condução dessas áreas mais sérias, para a pessoa conseguir ficar bem. Uma coisa que eu sempre penso é o seguinte: esse gap teático que muitos de nós em uma área ou outra a gente tem, querendo ou não, é difícil você conseguir levar tudo, né? Principalmente com as ideias da conscienciologia, mas um termômetro que eu uso é não deixar que isso vire autoculpa. Ou seja, aquilo que não estou fazendo, eu tenho que saber por que eu não estou fazendo e eu tenho uma data para fazer. Eu vou reservar aquela semana para eu começar a mexer com aquilo que eu considero importante, mas isso não pode virar um autoassédio. Então, por exemplo, quando eu mudei para cá, em 2003, final de 2003 e principalmente 2004, eu fiquei um ano muito crítico, porque eu tive que trabalhar muito, estava recém admitido no hospital, tinha plantão final de semana sim, final de semana não, enfim, tinham poucos médicos e tal. E eu ficava muito angustiado de querer voluntariar mais, porque eu vim de um voluntariado muito presente, né, em termos de tempo. E aí lá por setembro, outubro, em função de um evento que aconteceu comigo, é que eu percebi que eu estava realmente assediado com essa condição. E isso poderia estar até prejudicando o meu desempenho no hospital. E quando isso resolveu na minha cabeça, eu vi que aquela experiência que eu estava tendo no hospital, ela era fundamental para as próximas etapas que eu viria a ter. Então, essa condição de você ter uma higiene, no sentido de que onde você está, você realmente se dedicar e estar de corpo e holossoma presente ali, isso é muito sério no sentido de evitar esses autoassédios, porque senão, além da pessoa ter o gap teático, ela vai ficar assediada, daí a pouco ela vai ficar doente, vai ser pior ainda. Então, a ideia desse gap teático é no sentido da pessoa tomar alguma providência que ela possa e colocar aquilo que ela precisa em prática, mas não virar autoculpa, autoassédio e assim por diante. E essa semana do detalhismo ajuda muito nisso. Pedro, essa condição de autoculpa é muito comum. Eu gostaria que você citasse alguma postura profilática no sentido de evitar isso. Exatamente, de se evitar isso. O que eu procuro fazer é parar e pensar se eu estou me enganando em algum aspecto. Por exemplo, eu não estou fazendo determinada condição, eu vejo se tem autocorrupção nisso ou não. Se não tem, isso já me tranquiliza. Se eu sinceramente chego à conclusão que não tem, que realmente é porque não dá, por exemplo, naquela fase eu não consegui fazer exercício físico. Isso também eu me cobrava muito, mas é porque era praticamente impossível. E eu sabia que isso era um prazo, que até eu conseguir me firmar, chegar em outros médicos, etc., isso ia mudar. Então não tinha razão de ser esse nível de cobrança assediadora. Então o que eu vejo é isso, a pessoa avaliar se tem algum nível de boi na linha pessoal, no sentido dela estar sendo autocorrupta, ou até extrafísico, se tem algum assediador, que às vezes isso caminha junto. Se não tem, paciência, assim que der, na primeira chance, eu vou começar a colocar em prática aquilo que eu não estou conseguindo.
Entende? Outra coisa, a pessoa tem que aprender, eu acho que também isso demorei a chegar nessa conclusão, de que não dá para fazer 100% de tudo, ela tem que ter prioridades. O professor Valdo sempre cita aqui aquela pessoa que tem 17 áreas, 11 áreas de atividade, não dá para ela conseguir ter qualidade nessas diferentes áreas de manifestação. E por um processo infantil, emocional, muitas vezes, a gente quer ter várias áreas e várias frentes abertas, isso realmente não dá. Então, quanto mais a gente limita, mais a qualidade aparece, a qualidade daquilo que a gente faz. Então, esse muitas vezes é um gargalo. A pessoa às vezes fica com autoculpa, mas você vai ver, ela tem mais de uma dezena de áreas que ela está mexendo, fora a profissão, o processo do duplismo, o processo, enfim, da vida humana de modo geral. No voluntariado, ela também tem essas várias frentes. Então, eu acho que tem que tentar primar mais pela qualidade. Esse era vamos dizer assim, um mata-burro que eu caía demais. Eu, querendo ou não, priorizava mais a quantidade do que a qualidade. Hoje eu estou tentando reverter esse processo. Ok? Não sei se eu atendi. Pedro, aqui no B, você poderia aprofundar aí a expressão que você usou, cobrança assediadora? Quando é que o rigor passa a ser um rigor que começa a perturbar? Como é que a gente pode identificar isso na nossa vida? Quando isso afeta o seu ânimo, é um paradoxo, porque você precisa fazer aquilo que você está se cobrando, mas em função dessa cobrança você paralisa, você entra num processo de ansiedade. Se não me engano, a psicologia até usa essa expressão freezing, que a gente usou aqui na estrangeirismologia, que a pessoa congela diante daquela cobrança que tem, seja uma cobrança externa do meio ou dela mesma, ela acaba paralisando. Então tem que avaliar os resultados dessa condição. A gente pode ponderar e chegar num diagnóstico sem precisar ter uma conotação emocional nisso, uma conotação de cobrança. Viu como você está errado? Viu como você não faz nada? Viu como você está deixando a desejar, etc. Esse é o papel do assediador. Então, os laboratórios, eu vejo que tem um papel muito sério nisso, no sentido de você conseguir ter essa visão nua e crua da realidade para tomar medidas a curto, médio e longo prazo, visando justamente reverter essa situação. E talvez isso exemplifique, ou seja, essa falta de maturidade de lidar com isso, exemplifique a nossa falta de parapsiquismo, nossa falta de retrocognição. Porque imagina ver um passado, situações e condições que nós tivemos que são altamente, vamos dizer assim, imaturas e anticosmoéticas. Então, se ainda hoje nós não conseguimos lidar conosco mesmo de modo mais cosmoético, de modo mais fraterno, que dirá se a gente tivesse essa visão, e a gente sabe que quanto mais volta no passado, a mentalidade é mais tacanha, as dificuldades são maiores e a tendência dos erros também, consequentemente, serem grandes. Então eu vejo que essa é uma das causas maiores que a gente não tem esse parapsiquismo. Então acho que começa no beabá, no dia a dia, como que nós lidamos com os nossos acertos e com os nossos erros, né? Como é que a gente pode aferir? Você faz geralmente um trabalho aí de falar muito da motivação. Eu já ouvi você falando da motivação inflada, da motivação falsa. Como é que a gente pode correlacionar o parapsiquismo com a motivação? Como é que seria o parapsiquismo sadio relacionado à motivação? O parapsiquismo... Eu acho que é aquele que continua devagar e sempre, que não é fogo de palha. O processo de motivação tem que ser sincero. A pessoa tem que gostar daquilo que ela está fazendo, ou até descobrir o proveito pela cognição, ela vê aonde que isso vai me levar, qual é o ganho que eu vou ter nisso. E ela, aos poucos, ela vai implementando isso no dia a dia. Porque se for muito fogo de palha, fazer porque os outros estão fazendo, fazer porque foi falado aqui na tertúlia, etc., há uma tendência de entrar nisso que você chamou de pseudomotivação. A pessoa não se sustenta. E o parapsiquismo é mais, vamos dizer assim, notório, a gente observa, às vezes, na dinâmica, né? As dinâmicas começam cheias e terminam no final do ano com poucas pessoas ou com um percentual menor do que no início, porque exige mais em termos de desassédio. O processo da escrita também eu vejo que é assim, exige mais, o desassédio é como se ele fosse mais profundo. Então, a pessoa tem que avaliar isso, aonde que eu ainda sou ou tenho fogo de palha, e por que disso. Ok? Obrigado. Alô, Pedro? Pois não, Renato. Na página 45,
Eu estava olhando aí na taxologia, tem alguns trinômios aí muito interessantes. Primeiro eu queria que você pudesse esclarecer mais o item 10, teática ocupaciológica, o que é o autolaborograma. Isso tem a ver com o que eu estava comentando aqui. A pessoa que ainda trabalha, né, precisa ter essa condição, ela tem que encarar aquilo que ela faz de um modo prazeroso, de um modo, vamos dizer assim, evolutivo, assistencial, porque senão ela começa a sediar o próprio trabalho. Ela acha que aquilo é uma perda de tempo, que ela poderia estar em outros locais, fazendo outras coisas, e aí ela não, vamos dizer assim, por infantilismo, ela não percebe que se ela está ali é porque tem uma razão de ser. Seja porque ela decidiu, seja porque a vida a conduziu até aquela condição. Então, você saber tirar partido da onde você está inserido é que eu vejo que é mais maduro. E sempre lembrando que esse trabalho vai dar para ela experiências, ganchos assistenciais, reencontros evolutivos que muitas vezes em outras situações ela não teria. Então, quando nós colocamos essa lupa, esse óculos, esse olhar para o trabalho, principalmente aquele trabalho que a pessoa acha que ela não está rendendo muito, tudo ali ganha outro colorido, porque ela pode inserir, por exemplo, o parapsiquismo naquela situação, ela pode melhorar o holopensene daquela repartição, se for o caso, ela pode começar a fazer assistência de modo calado, enfim, existem N possibilidades que ela pode fazer para aumentar a motivação para ela ir trabalhar ali. Sem contar que se o trabalho, se ela está naquele trabalho, é aquele trabalho que está provendo para ela condições para poder estar nessa dimensão. Então eu vejo que o modo como nós encaramos o processo do trabalho é muito sério. E no item 13, a teática policarmológica, eu queria que você expandisse aí o trinômio. Esse trinômio auto-inconflitividade, anti-ofensividade e max-universalidade, ele de uma forma ou outra, até recentemente vem sendo muito comentado aqui nas tertúlias, mas vale a pena a pessoa avaliar, cada um de nós avaliarmos o nível de autoconflito que nós ainda possamos ter. Um deles, eu estava comentando, pode ser esse com relação ao trabalho, por exemplo. Então, a pessoa tentar reverter isso, em vez de ficar se queixando, reclamando, procurando só, por exemplo, mudar de trabalho, ela vê o que ela pode fazer naquela situação para melhorar o padrão daquelas pessoas e daquele ambiente. Muitas vezes, quando ela consegue fazer isso, ela pode ser promovida, ela consegue outro emprego e as coisas acabam mudando. O processo de anti-ofensividade, justamente você, com relação aos outros, por exemplo, qual o nível de ofensividade do processo pessoal, em termos assim do discurso, das palavras que a pessoa usa, ao processo energético. Às vezes a pessoa ela não usa nenhuma palavra mais, vamos dizer assim, ofensiva, mas na energia que ela coloca, ela é altamente ofensiva. Então, muitas vezes a pessoa não junta as pontas entre aquilo que ela fala e o processo energético. Muitas vezes ela pode estar até calada, mas na energia dela ela passa um padrão de ofensividade. E para a gente poder, justamente com a união desses dois, chegar na condição de máxima universalidade, que é você poder, vamos dizer assim, conviver no cosmos sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de, vamos dizer assim, de apriorismose, você saber tirar partido, saber respeitar essas condições desde lá do vegetal até a condição hominal, enfim, qualquer dimensão que a gente esteja se manifestando, você conseguir ter esse tipo de manifestação mais avançada, que é o desafio, né? Por isso que eu coloquei o processo do serenograma, que é a condição base aí do conscienciograma, a condição do serenão, que seria o modelo. Então, você conseguir já atuar nessa dimensão sem interferir tanto no processo energético, sem que o egoísmo, né, pessoal interfira tanto na manifestação energética. Certo. E no item 15, você poderia comentar também, expandir mais o trinômio? Sim, o processo de Ressex, Recim e Reurbim. É quase que um crescendo, né? A gente considera que a Ressex é o primeiro passo, a pessoa vai começar por fora, vai olhar o entorno, vai ver o que ela já pode fazer para melhorar, e isso vai ajudar ela a fazer essas reciclagens intraconscienciais, por exemplo, mudando as próprias sinapses, concepções, condicionamentos que ela venha a ter, e isso vai ter um resultado prático na reurbanização
intrafísica, que é justamente a melhora da manifestação nesses ambientes humanos, mas em termos multidimensionais, ou seja, aquilo que havia, como eu comentei no caso do trabalho, aquele holopensene instalado, muitas vezes ele pode ser totalmente reurbanizado a partir da decisão de uma pessoa, porque isso vai começar a contagiar, os amparadores também vão ajudar, e quando a pessoa menos perceber, aquele ambiente vai estar totalmente diferente do que estava antes. Então, eu chamei a atenção para o processo de temperamentograma justamente por isso, porque isso vai bater no temperamento da própria pessoa. Em vez dela ser uma pessoa mais acomodada, em vez dela, vamos dizer assim, se resignar pelo processo com o qual ela está convivendo, ela vai começar a ter uma postura mais proativa. E aí eu vejo que aquilo que eu comentei, muitas vezes vale a pena atacar aquelas áreas do temperamento que são mais defasadas, que tem um déficit maior, principalmente o processo de trafar. Então, se a pessoa ainda tem aquilo que se chama aqui na tertúlia de um quarto escuro, aquilo que ela não deixa ninguém entrar, se ela tem um rombo na personalidade dela, que ela sabe, já constatou, essa é a primeira área que vale a pena a pessoa fazer a autoavaliação e a reciclagem. Okay? As conceneres também podem influenciar a consinha distância, tal qual os mega assediadores. Como funciona esse tipo de assédio? Existem gradações nesse processo? Não há dúvida que tem. A concenera é mais fraca que um assediador. O mega assediador é mais forte que as duas. Agora, o que se passa? Tudo isso depende da afinidade da pessoa ou da evocação que a pessoa faz daquela consciência. Se faz, as energias, então, estão presas uma na outra, uma pessoa na outra. Tem que ver aí a empatia, a afinidade, o rapport, a evocação. Qual a diferença entre o passe praticado nas reuniões espíritas e a exteriorização energética feita na mobilização básica de energia? A diferença é de quem faz isso. Se uma pessoa domina mais a energia, não interessa o que ela faz, de que modo que é. Ela pode alcançar um efeito melhor. Agora, é preciso ver essa pessoa com a intenção dela, como é que ela vive, qual a ficha que ela tem. Isso é que é importante. Agora, professor Pedro, partindo da ideia do efeito halo negativo das indecisões crônicas, mencionado em Efeitologia, página 42, primeira linha, pode um gap teático gerar patologia crônica? Eu acho que sim. Eu acho que a pessoa, se ela não coloca em prática aquilo que ela acha que ela precisa colocar, ela vai ficando desacreditada para ela mesma, isso pode gerar um desânimo e aí pode caminhar uma série de patologias. Então, como eu comentei, a própria defasagem evolutiva, até certo ponto, pode ser considerada uma patologia, mas em termos mais práticos, eu vejo que pode sim, até a própria depressão pode caminhar para isso. A falta de pé de meia aos 60 anos proporciona um gap teático. Mesmo assim, eu não desisto. Não quero perder uma existência. Como otimizar a teática da minha evolução? É possível? Sem dúvida. Eu acho que vale a pena você fazer assistência, você priorizar esse tempo que você ainda tem, que é bastante. Se a gente considerar que as pessoas estão vivendo 100 anos, ainda tem muita água para correr debaixo da ponte. E outra coisa que valeria a pena você pegar essa parte do seu temperamento, que é ter fair play. Então você não conseguiu, você chegou nessa conclusão e vê o que você pode fazer para, vamos dizer assim, correr atrás, em termos principalmente assistenciais. Valeria a pena você definir uma mega prioridade e colocar todos os seus esforços, tempo e o dinheiro que você dispõe nesse objetivo, que seja um objetivo mais assistencial e evolutivo. Né? Pedro, aqui na página 43, Paradoxologia, você já chegou a aprofundar aquele paradoxo metafórico da consciência sentada em baú de moedas de ouro pedindo esmola? Não, esse paradoxo a gente tirou dos 700 experimentos, né? O professor Valdo usa essa metáfora, que é muito pertinente ao nosso contexto, né? Porque nós muitas vezes talvez ainda não valorizemos como a gente deveria o processo de ter feito o curso intermissivo e ainda às vezes reclamamos ou ainda não
rendemos como poderíamos. Então, essa condição eu vejo que é exatamente essa. Em função das informações mais prioritárias que a gente dispõe em termos evolutivos, se a gente for ver, pelo menos no meu caso pessoal, eu cheguei a essa conclusão, quanto que eu de fato estou aplicando e rendendo, ainda há um gap muito grande. Outra coisa que foi, vamos dizer assim, a razão de ser desse verbete, na realidade não é nem aquilo que eu ainda não estou fazendo, mas principalmente o tempo que demora para ser colocado em prática. Tanto que um dos primeiros títulos desse verbete era esse que está na sinonimologia, que é o delay, né? Esse retardamento, esse retardo entre aquilo que você sabe hoje e até a coisa se efetivar na prática vai um tempo. Então, a ideia foi justamente diminuir esse tempo, né, esse nível de retardo, para a gente poder estar mais atualizado com relação às ideias. Então, o paradoxo é exatamente nesse sentido. Muitas vezes a gente ainda está pensando se vale a pena, se eu vou colocar em prática e tal, enquanto isso o tempo está passando. Parece que até a própria conscienciologia como um todo, ela vem a corroborar por isso, né? Existe uma ferramenta, existem diversas ferramentas, na real, que a gente acaba não usando nesse contexto todo, né? Exatamente. O melhor é que ela fala assim, se vira, tá aí, dá um jeito, prioriza, se organiza mais. O que eu vejo que, complementando o que eu estava comentando antes, um dos meus maiores trafares era justamente a autodesorganização, né? Então, quando eu fui melhorando isso, eu vejo que ainda isso me pega nos pequenos detalhes, você consegue render mais. Então, não dá tanto para reclamar do ponto de vista externo, seja lá o que for, o trabalho, a família, o processo financeiro. Não, roda, a gente vê que o processo é mais mesmo da própria pessoa, mais consciencial. Então, se a pessoa conseguir colocar um nível de organização maior na vida, ela começa a render mais. Tanto que eu selecionei aqui, nesse processo da página 44, o número 3 é um dos que eu vejo que ainda, vamos dizer assim, incidem mais na CCCI. A gente já comentou sobre isso, que é o processo da dispersão consciencial. E no meu caso também, até pouco tempo, estou tentando trabalhar o processo do cerebelo, o número 9. Então, a síndrome da pressa que a gente já apresentou aqui também. Então, você ter mais calma para justamente poder se ater aos detalhes e qualificá-los cada vez mais. Okay. Pedro. Pois não. Você acha que a síndrome da banalização, o fato da pessoa não valorizar as próprias conquistas, também contribui para o gap? Sim. O que você vê nesse? Eu acho que sim. Eu acho que também um paradoxo, né? O fato de a gente estar aqui todos os dias, ter a possibilidade de debater essas ideias, de conviver com pessoas mais lúcidas, isso pode acabar gerando isso que você está chamando de banalização. Então, a gente vê isso muito no desenvolvimento do parapsiquismo. Muitas vezes a pessoa já tem um parapsiquismo, ela já tem uma sensibilidade, já tem até, vamos supor, um nível de clarividência, mas ela não dá bola para isso. E como é que ela aparece isso na prática? Ela não leva a sério, no sentido de anotar, no sentido de querer melhorar aquele desenvolvimento parapsíquico, e isso pode acontecer com umas mais diversas áreas. Então, vou te dar um exemplo pessoal. Eu escrevi já alguns verbetes da enciclopédia e fui escrevendo um depois do outro, mas no final do ano passado eu pensei, eu tenho que parar agora e avaliar justamente quantos eu fiz, qual a qualidade, quais foram lá os máximos, para eu poder ter uma noção, pelo menos uma visão de conjunto, de quantas anda, né? de qual é o nível que eu consegui fazer nesse ano de 2011, e obviamente eu tenho que tentar superar essa condição no ano que vem. Mas se você me perguntar, sinceramente, essa não tinha esse hábito de fazer isso que o professor Valdo faz muito, que são essas estatísticas de escrever tudo que ele faz, quantas horas ele demorou, quanto tempo, e tentar superar essa condição, fazer em menos tempo, com mais qualidade. Então hoje o meu gargalo maior é esse, é tentar primeiro fazer isso que você falou, não banalizar, ou seja, vai escrevendo, não. Escrever com calma, com qualidade, e ver a prioridade daquele assunto, mas principalmente ir tentando fazer o processo de superação. Por exemplo, escrever em menos tempo, escrever com uma qualidade maior, ou tentar atingir realmente o objetivo que foi pensado no início.
Então, eu acho que isso ainda, de algum modo ou outro, pode ser que ainda exista, ou acho que sim, na nossa comunidade, essa banalização, né? Legal, me chamou a atenção que você falou, o fato da gente estar convivendo com pessoas que estão debatendo, pesquisando, isso daí contribui, né, para a pessoa achar que não é nada demais o que ela conquistou, o que ela conseguiu, mas... mas ela tem que valorizar isso para ela poder alçar voos maiores, né? Então tem uma lógica. Então, por exemplo, para chegar no livro, eu estou usando essa técnica de ir pelos verbetes para poder chegar no livro, porque eu gosto do estilo dos verbetes. Então, é uma possibilidade, é uma estratégia. Isso motiva você a continuar. E outra coisa, é uma boa possibilidade para você desovar também as pesquisas, né? Tem muita coisa engavetada, muita coisa que é justamente o responsável por esse gap, que você já escreveu, ou pelo menos já delineou algumas ideias, mas nunca chegou a publicar, nunca chegou aos finalmente. Então, na praia. Exatamente. Então, essa condição de acabativa, da qualidade da acabativa, é que eu tenho pensado e refletido muito sobre isso. Qual a qualidade daquilo que eu fiz, daquilo que eu acabei? Posso melhorar? Então, antigamente, eu, por exemplo, eu escrevi um artigo e já mandava. Hoje não. Eu já releio várias vezes, já peço para outras pessoas, já não tem mais aquela ansiedade de querer simplesmente passar para o próximo, sabe? Eu me detenho mais àquela ideia para tentar tirar mais partido. Legal, obrigado. A respeito da teoria dos bolsões, eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor para mim se a questão de escrever um verbete daria possibilidade da pessoa se desligar de um bolsão ou apenas promover assistência nesse bolsão. O caso todo é o seguinte: qualquer coisa que você faça, que você vai fazer assistência às pessoas, principalmente se essa assistência for tarística, quer dizer, de esclarecimento, isso vai ampliar sua capacidade de acerto. Seu holopensene vai melhorar, a tendência sua é melhorar tudo. Então, todos esses esforços que nós fazemos, principalmente na área intelectual, são tijolos que assentam, embasam, fundamentam a sua construção. Seja o que for que você vai fazer, de coisa boa. Agora, o problema é que essa parte intelectual, ela tem que ser positiva. Você tem que estar esclarecendo os outros, expondo a situação para dar rumo às consciências desorientadas, porque é muita gente desorientada na Terra. A gente, então, batendo nessa tecla que a orientação é possível, que você pode orientar você mesma, isso é muito importante, é o que nós fazemos aqui. É necessário aí, no caso, insistir com isso. Agora, outra coisa, como ele estava falando, eu sou favorável ao processo da exaustividade do detalhismo, é levar até as últimas consequências. Por mais que você ache que você construiu, ainda tem coisa que pode ser renovada, pode ser melhorada, pode ser enriquecida, pode ser feita uma revisão, aquilo pode ser expandido, pode ser aprofundado e os resultados vão ser melhores. Então a gente não pode desacoroçoar, ou seja, desanimar com nada disso. Tem que dar um jeito. Lembrando que tudo segue paulatinamente, quer dizer, através de paulada, que são as crises de crescimento natural. Paulatinamente, gradativamente, pouco a pouco. Agora, o que eu vejo é o seguinte: o nível que nós temos hoje já é muito assim confortável, se a gente for pensar. Em relação com o passado, é muito conforto. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Paulo, você fala tanto em retrocognição, para que serve a retrocognição? O que eu vou ganhar com isso? Eu falei: senhora, aqui, eu vou te falar só uma coisa que você vai ganhar. Você nunca mais vai fazer essa pergunta o dia que você tiver uma retrocognição. Então, porque essa é uma pergunta boba. Você conhecer você no seu passado, como é que você era, isso é o máximo. Tem que saber como é que era. Primeira coisa,
vai mostrar que você cresceu, você não é igual do jeito que é. Segundo, vai mostrar que essa vida é diferente daquela que você teve. Terceiro, vai mostrar que aqueles erros que você cometeu lá, você pode agora evitar de cometer. Se você caiu no buraco uma vez, não precisa de cair a segunda, você já sabe como é que é. Então, o processo nosso é tirar partido dos nossos desvios, dos nossos enganos, dos nossos equívocos, das nossas omissões. Por quê? Elas são muito. Nós temos muito disso. Então, o negócio é estudar e falar assim, não, isso aqui eu vou evitar. E faz uma listagem daquilo. Isso é o ideal. Então, por exemplo, agora, nós estamos aí começando esse ano. Hoje é dia 13 de janeiro. Então, vamos pensar bem. Olha o que é que a gente fez o ano passado. O que é que foi o maior erro da gente no ano passado. Vamos evitar esse ano. Daqui 3 dias, o Instituto faz aniversário, não é isso? De modo que tem muita coisa pela frente para nós trabalharmos nesse sentido. Agora, o que eu vejo é o seguinte, não esqueça, nós nunca tivemos oportunidade, tanta fartura de cognição, de conhecimento bom, como atualmente. Não é por causa da Conscienciologia, a própria Terra está permitindo isso, com todas as loucuras que tem aqui. Esse planeta nunca foi uma escola tão, vamos dizer, com tantas potencialidades de ensino como atualmente. De modo que vamos arregaçar as mangas e enfrentar essa situação. É sobre implantes extrafísicos. Como é que é? Implantes extrafísicos. Eu não estou. Implantes extrafísicos. Aí o processo do paramicrochip. As pessoas vêm com essa condição, mas é através da paragenética, quase sempre. Não é feito depois. A pessoa recebe aquilo, é antes de vir. A paragenética, então, fica mais poderosa do que a genética que ela vai receber. Então, aí o processo funciona. O macrosoma é baseado nessa condição. Entende? Ô Pedro, então nós esperamos os próximos 200 verbetes e os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As votações da tertúlia de hoje foram 96 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 24 perguntas online, 42 votos presenciais e 24 votos online. Hoje teremos 3 recados. Geraldo e Marília sobre o curso Energometria, Rosa Nader, programa Verbertografia, Valdson, cursos IAC. Antes, são recados dos amigos da enciclopédia. Obrigada. Boa tarde a todos. Lembrando que domingo, para quem estiver presente no tertuliário até o fim, nós vamos sortear uma vaga no curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. Esse curso vai ser realizado nos dias 20, 21 e 22 de janeiro. Então, quem estiver aqui concorre a uma vaga. Estamos convidando os teletertulianos e aos tertulianos para associar-se aí toda a equipe que produz a Enciclopédia da Conscienciologia. Aos mais de 120 verbetógrafos, as mais de 57 equipes técnicas que hoje participam da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Você pode tornar-se um associado do programa Amigos da Enciclopédia, que dá sustentação financeira para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para a manutenção dos ambientes, do holociclo, da holoteca, do tertuliário, a transmissão das tertúlias. Toda essa estrutura que existe aqui é mantida pelos associados do programa Amigos da Enciclopédia. E é muito fácil você fazer a sua adesão, a sua inscrição. E nós vamos, nesse final de mês, sortear aí também belos prêmios. Um livro sobre a vida de Moisés Bertone, foi lançado recentemente. Uma vaga no curso Energometria, patrocinado pela CIP nos dias 26 e 27 de maio. E vamos sortear também um pacote aqui de vagas no curso patrocinado pela IAC, que é a dupla evolutiva na prática, que vai ocorrer em 11 de fevereiro, e para a tecnologia e para a ecologia, que vai ocorrer no dia 12 de fevereiro. Então, quem ganhar, ganha a vaga nesses 2 cursos aqui. São prêmios aí, mimos energéticos aí, do programa Amigos da Enciclopédia para o associado do programa Amigos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para
convidá-los para participar do curso Energometria. Você já identificou o seu perfil parapsíquico? Esse é um curso sem pré-requisito com o professor Mário Oliveira. Principais tópicos: força presencial, parapsiquismo no cotidiano, atos anti-parapsiquismo, sensibilidade parapsíquica. Lembrando que o curso vai ocorrer agora no dia 28 e 29 de janeiro de 2012, das 8h30 às 19h30, e no local é no auditório do discernimento. Maiores informações é pelo telefone 45 35 25 26 52. Aguardamos todos vocês. Um abraço. Tchau. Boa tarde a todos. Nós estamos convidando a todos os interessados a fazerem o seu verbete pessoal para encaminhar para a Enciclopédia da Conscienciologia para o próximo programa Verbetografia Intensivo, que vai ser realizado do dia 23 a 26 de fevereiro. Logo após o Carnaval, logo após o programa, o balanço existencial. Esse modelo de verbetografia é o modelo semipresencial intensivo. O que significa isso? Ele tem uma parte que é necessário assistir aulas em vídeo que já estão publicadas no site da Tertúlia, na página do verbetógrafo. São 3 vídeos. E a parte presencial, que será em fevereiro, portanto, nesses dias após o Carnaval, a pessoa já terá que chegar, o ideal é que a pessoa já chegue com o tema aprovado e essas aulas do vídeo assistidas. A primeira aula, vídeo, ela dá umas dicas de como a pessoa encontrar o próprio título de verbete, se a pessoa já não tem as suas ideias. O que a gente pede, então, para a aprovação desses títulos? Que mande uma lista com, no mínimo, 3 títulos, sugestões de 3 títulos, acompanhados de suas definições, para o endereço verbetes@caec.org, aos cuidados da professora Dulcidal. Ela, então, vai levar esses verbetes, avaliar a originalidade dos verbetes e levar para aprovação junto ao professor Valdo Vieira. A importância disso é que, quando a pessoa chegar na parte prática, na parte presencial do programa Verbetografia, desde o primeiro momento, desde a primeira atividade, ela já vai encontrar o foco de pensionográfico dela. Tá bom? Então, a gente conta com vocês e também não deixem para fazer as inscrições na última hora. A gente está pedindo que façam suas inscrições em função dessa demanda anterior aí, até o dia 20 de fevereiro, embora a parte presencial se inicie no dia 23 de fevereiro. Qualquer dúvida, é só telefonar para a recepção do CAEC. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para os cursos com os professores Epicons Wagner Alegrete e Nancy Trivelato, que vão ocorrer agora em fevereiro, aqui em Foz do Iguaçu. Os cursos são a dupla evolutiva na prática e o curso para tecnologia e para ecologia. Estamos com poucas vagas ainda à disposição para esses cursos e salientamos que todos podem fazer a inscrição pelo telefone 45, prefixo 84045923, ou pelo e-mail brasil@iacworld.org. Então, nós temos vagas, ainda temos vagas para os cursos dupla evolutiva na prática e para tecnologia e para ecologia. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Inteligência Preventiva, especialidade Proexologia, autor professor Júlio Dias. Obrigada a todos, até amanhã. Boa tarde.